e a outra é social e política. Somos um país dividido. E o que é da parte de cima da sociedade, a gente faz o esforço para resolver. Transporte, habitação, saneamento, água, saúde. A gente vai resolvendo dos que estão em cima e abandonando os que estão embaixo. E aí abandona para os de baixo saneamento, saúde, segurança, transporte e educação também. Aí ficamos com um tiquinho só de gente educada. E mesmo assim, não por serem educadas, porque isso dá um salário melhor. Uma das boas coisas do Brasil foi o aumento do número de universitários nos últimos 20 anos. Isso é uma coisa muito boa. Mas se você for olhar, a maior parte não está na universidade querendo aprender. Está querendo ter um diploma para poder ganhar mais. O que hoje é uma ilusão. Porque como todos já têm diploma, então já não aumenta tanto o salário. Essas duas coisas têm que ser vencidas para a gente fazer o que é preciso para ter um país educado. E um país onde todos tenham a mesma chance. Porque não adianta esse país ser educado, na média, se a desigualdade continuar. O que a gente precisa fazer? E tem tudo a ver com os aspectos fiscais, tem tudo a ver com a cidadania fiscal. O que a gente precisa fazer para que o Brasil seja um dos países mais educados do mundo? E que a escola do filho do mais pobre seja tão boa quanto a escola do filho do mais rico. Até por uma razão que é preciso lembrar. Cada brasileiro que não recebe educação pode ter sido um gênio que a gente perdeu. É um recurso. No Brasil, 40% termina o ensino médio. Desses, eu acho que a metade é ensino médio ruim. Então, 20% termina o ensino médio mais ou menos para bom. Então, de cada 100, 20. É como se a gente achasse 100 poços de petróleo e tapasse 80. Porque o cérebro tem um potencial de energia maior do que o petróleo. Porque o petróleo é uma lama. O petróleo, se você transforma em combustível, graças à engenharia que está no cérebro dos engenheiros, operários, que fazem a transformação da lama, petróleo, em um combustível fóssil. É a inteligência. E vai acabar o petróleo. Quem é que vai inventar novas fontes energéticas? Inteligência. Cada inteligência reprimida é uma perda para o país. E a gente joga fora 80% dos nossos cérebros, sem dar um curso médio de qualidade, para que ele possa escolher uma área onde trabalhar bem. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai apagar esse carimbo que está em cima do mapa do Brasil escrito deseducado? E como é que a gente vai apagar esse carimbo que a gente põe na testa de cada criança quando nasce, dizendo: esse aqui vai ter uma boa escola? E no outro diz: esse aqui não vai ter uma boa escola. A gente esquece isso. Mas cada criança que nasce no Brasil, ele mete o carimbo. Se for rico, vai ter uma boa escola. Se for pobre, não vai ter uma boa escola. É carimbado. Não é pelo talento, não é pela persistência de estudar, não é pela vocação, que nem todos têm. Não, é pela renda. Às vezes, pela renda e pela cidade. Porque mesmo tendo dinheiro, numa cidade pequena não vai ter uma boa educação. Como é que a gente resolve isso? Eu venho defendendo, e aí uma bandeira que eu quero trazer aqui para vocês do sindicato, na luta pela cidadania, é que o único caminho para termos uma boa educação de base passa, primeiro, obviamente, pelos professores. E o professor ele é formado de um bom salário, de uma boa seleção e de uma boa avaliação. Nós não vamos conseguir que os melhores jovens intelectualmente do país escolham o magistério pagando mal. Hoje, quando você analisa as opções, você vê, os primeiros alunos do ensino médio, eles querem medicina, engenharia, direito. Mesma coisa de quando eu era menino. Eu fui visitar, saiu um noticiário de uma escola no Piauí que tinha sido a melhor do Brasil, faz uns 4, 5 anos. Eu fui lá para ver, escola particular. Aí eu saí de sala em sala conversando com os alunos. Eu não encontrei um único que quisesse ser professor.
Eu estou dizendo um único eu não encontrei. Então, como é que ele vai ter uma boa educação? E isso não é por causa de vocação ou não vocação, é por causa de salário. Então a gente tem que ter um salário muito bom para o professor. De certa maneira, o professor devia ser a categoria melhor remunerada do país. Eu não defendo que seja melhor, porque aí tem muitos fatores. Mas a minha proposta, que depois eu vou dizer quanto custa, vou dizer de onde veio o dinheiro e vou dizer como é que se faz. Pelas minhas análises, para a gente ter bons professores, disputando com as outras profissões, a gente precisava pagar R$ 9.500 por mês ao professor. Hoje, a gente está pagando em média R$ 2.000. Ou seja, é um aumento quase 5 vezes. Agora, para isso, tem que ter uma seleção muito cuidadosa. Não pode qualquer um que quiser ser professor ser escolhido e começar a receber esse dinheiro. Tem que ser uma seleção para ver se ele sabe, se ele conhece, se ele tem vocação, se ele é capaz de dar boas aulas. Ele tem que passar, depois do concurso, ele tem que passar um ano dando aula antes de ser contratado. E depois, aqui vem um ponto mais difícil. A gente não pode contratar por toda a vida. A gente tem que garantir uma estabilidade responsável. Ou seja, o prefeito não demite, o governador não demite, mas se ele não der aula direitinho, ele perde o emprego. Esse vai ser o ponto mais difícil de toda a minha proposta. Eu chamo de estabilidade responsável em vez da estabilidade plena. Porque quando a gente pagar muito bem, pode piorar, sabia? Porque vai ter gente que detesta a criança querendo ser professor só para ganhar um salário e maltratar as crianças. A gente tem que saber quais são os que maltratam e dizer que companheira, seu lugar não é aquilo. Então, professor, um salário alto, com uma seleção rigorosa e uma avaliação constante, consequente de manter ou não o cargo. Agora, no mundo de hoje, professor sozinho com o custo e o giz, ele não é um bom professor. Um professor hoje, para criança, tem que ser altamente modernizado. Criança não aguenta a aula em quadro negro depois que ela tem hoje acesso a computador, a televisão, a tudo isso. Não aguenta. É maltratada uma aula para uma criança no quadro negro. Você dá uma aula sobre o corpo humano do quadro negro, ou com aqueles cartazes que se usa até hoje, desde o meu tempo, de como é o corpo. Não adianta, eles estão acostumados a ver na televisão, eles estão acostumados a ver em 3 dimensões as coisas. Tem que modernizar. E os prédios têm que ser bonitos e confortáveis. Nós temos um desprezo tão grande pela educação que quando eu digo que criança não devia sentir calor dentro da escola, portanto devia ter ar-condicionado em todas elas, todo mundo acha que é loucura. Por que não é loucura ter ar-condicionado em todos os shopping centers? Tem. Todo aeroporto, toda repartição pública, escola não tem. Ter aula depois das 10 da manhã, na maior parte do território brasileiro, é uma aula que a criança não vai aproveitar, nem o professor vai fazer direito. Tem que ter climatização. Isso exige um prédio novo, com equipamentos novos, um professor novo e em horário integral. Escola de só 4 horas, não é mais escola. A criança tem que ficar na escola 6 horas, 7 horas. Não é sentada na cadeira assistindo aula, é jogando futebol dentro da escola. É fazendo teatro dentro da escola, aprendendo inglês, francês, japonês dentro da escola. O que o rico fazia hoje com o menino de um lado para o outro com o carro, se fazer dentro da escola. Até para resolver um problema sério da educação de hoje, que é a rua. Porque a gente esquece, a gente sempre lembra do professor, esquece de um elemento fundamental na formação da gente, e quando eu falar, vocês podem pensar um pouquinho e vão ver, que é o amigo. Um professor ruim, a gente substitui. Um amigo ruim, quando a gente substitui, já é tarde. Quem faz com que uma criança goste mais de ler do que outra é menos o professor do que o amigo.
E quem faz com que um jovem entre na droga, em vez de ficar fora da droga, é mais o professor, é mais o amigo do que o professor. E a melhor maneira de proteger as crianças das influências perigosas é trazer todo mundo para ficar o máximo de tempo dentro da escola. Porque dentro da escola, os seus amigos estão ali, você sabe quem é, você vê. Quanto menos tempo na rua, melhor. Por isso, horário integral. E não é só rua, não. Ficar dentro de casa vendo televisão a tarde inteira é péssimo para a formação das crianças. Põe na escola. Agora, como é que a gente vai fazer essa escola em que o professor vai ganhar muito, vai ter um edifício bonito, vai ter equipamentos modernos e horário integral? Impossível fazer isso nas mãos dos pobres prefeitos do Brasil. Não tem como. Porque as prefeituras são pobres e desiguais. Então, quase todas não têm condições de fazer isso. E se uma ou outra tiver, as outras não têm. Então fica desigual. E a gente precisa ter uma educação boa e para todos igualmente boa. Só tem um jeito. É a educação ser uma questão nacional. A educação ser federalizada. Não tem outro jeito. Aí alguns dizem, não, basta o governo federal transferir dinheiro para o prefeito. Se transferir dinheiro para o prefeito, ele não vai conseguir em sua cidade professores bons. Além disso, se vai descentralizar para o prefeito, por que não descentraliza direto para o professor? Eu confio mais no contra-cheque do professor do que no cofre do prefeito. E o prefeito sério e honesto. Não estou falando dos que roubam. Então, só fazendo com que professor seja uma carreira nacional é que a gente vai conseguir ter professores igualmente bons em todo o Brasil. Senão, não vai igualar. É preciso selecionar professor no Brasil e mandar para as cidades onde é necessário. Como a gente faz com os funcionários do Banco do Brasil? Como faz com os fiscais? Você faz o concurso sabendo que pode ser mandado para uma cidade pequena. Você já sabe disso. Senão não quer, não faça esse concurso. Como a gente faz com o funcionário da Caixa, do Correio, do Exército, do Ministério Público, da Justiça. Você faz um concurso para ser juiz, você vai para onde é preciso. Você não fica. Imagine se o sistema judiciário fizesse concurso para juiz só entre jovens que morassem naquela cidadezinha. Não ia dar certo. É uma carreira nacional. Isso exige uma federalização da educação. Se a gente não fizer isso, não vai conseguir caminhar na direção de ter escolas, todas elas, de alta qualidade. E a mecânica de fazer isso? A minha proposta é que a gente federalize por cidade. Porque o governo já tentou fazer federalização por unidade escolar. Por exemplo, nós temos hoje 430 escolas federais no Brasil. As escolas técnicas, Colégio Pedro II, Institutos de Aplicação, Colégio Militar. Já existem 430, mas são soltas, isoladas. A minha proposta é que o governo federal adote inteiramente todas as escolas de uma cidade. Depois de outra, depois de outra, depois de outra. Em 20 anos a gente chega a todo o Brasil. Porque não adianta pensar em fazer isso de uma vez. Porque não tem professor. Não é nem porque não tem dinheiro, que eu vou falar de dinheiro depois. É porque não tem professor, porque demora, porque tem um ritmo. Eu imagino que leva 20 anos para a gente ir adotando escolas, cidades. Voluntariamente. A cidade que quiser. Chega para o Ministério da Educação, que, a meu ver, tem que ser o Ministério da Educação de base. As universidades têm que ir para outra área. E diz, presidente, nós não temos como manter um bom professor. Por favor, federalize a escola da minha cidade. Quando um banco quebra, o Banco Central vai lá e federaliza.
As escolas estão quebradas e a gente não quer fazer isso. E é uma resistência grande a essa ideia. Não sei se vocês estão acompanhando, mas estamos discutindo no Senado o Plano Nacional de Educação. Eu apresentei essa proposta. Nem debatida ela está sendo. O que está sendo debatido é uma proposta que saiu da Câmara que não muda nada. Melhora pouco. Eu não estou falando, não dá para melhorar. A educação brasileira tem que dar um salto. Não é melhorar aos pouquinhos. Porque a gente está melhorando aos pouquinhos e ficando para trás. Porque o resto do mundo está melhorando mais do que nós e porque as exigências de educação estão melhorando, estão aumentando mais do que a velocidade como as escolas melhoram. Até não faz muito tempo, você tinha cozinheiros analfabetos em restaurante. Não consegue mais um emprego um cozinheiro analfabeto. Eu cito sempre um exemplo de que eu estava em Maragogi com a Gladys, que é minha esposa que está aqui, numa praia lá de Alagoas, e chegaram dois senhores, jovens ainda, e me apresentaram no restaurante que eu estava, me apresentaram como empresários portugueses. E eles disseram que não iam mais investir em Alagoas, porque não tinham conseguido mão de obra qualificada. Isso é óbvio, a gente sabe disso. O que não é óbvio é o ramo de investimento deles. Eles tinham criação de cavalos. E eu perguntei qual era a especialidade do vaqueiro. Eu lembro que falei desse jeito. Eles disseram, nós não temos vaqueiros. Nós só deixamos nossos cavalos nas mãos de veterinários. E nós não conseguimos 10 veterinários aqui em Alagoas. Até porque os nossos remédios são todos importados e uma parte da alimentação é importada e a gente exige que o veterinário fale inglês. Leia inglês. Foram embora. Veja bem, quando para cuidar de cavalo é preciso ter um diploma, é porque as exigências estão aumentando muito rapidamente. Hoje, o cozinheiro, nos restaurantes grandes, tem que saber se comunicar pela internet em outros idiomas para saber o que estão fazendo no resto do mundo. Então, nós estamos avançando de uma maneira mais devagar do que as exigências e mais devagar do que o resto do mundo. A única solução é um salto. Esse salto só virá da federalização. Essa é uma luta cidadã. Houve uma luta cidadã pela abolição da escravatura. A luta cidadã hoje é pela igualdade da escola com qualidade para toda criança que nasceu no Brasil. Toda criança devia receber, não o dinheiro, mas o financiamento de uma escola igual. A proposta que eu estou fazendo custa R$9 mil por ano por criança. Não é decente uma criança receber 10 mil e a outra 8 mil. E no Brasil, uma recebe, vamos dizer, por mês, por ano, 5 mil é a mensalidade de algumas escolas, vezes 60 mil. E as outras recebem 2.500. Não é decente. Isso não é desigualdade, isso é indecência. Só a União é capaz de igualar isso. E o ritmo só é possível, a meu ver, se for por cidade, não de repente. E nem por unidade escolar, como já se tentou. Aliás, como se tenta fazer nessas escolas federais, uma de vez em quando. Quanto custa um programa desse? Se você custa R$9 mil cada criança por ano, e a gente tem 50 milhões de crianças, 53 milhões, isso vai custar 450 bilhões por ano. Parece muito, né? Mas se fosse hoje, era 10% do produto interno bruto, o que não é um absurdo. Mas a minha proposta vai levar 20 anos. Como o produto interno bruto cresce, mesmo que pouco, como está crescendo ultimamente, mas a média do Brasil é acima de 4%, vamos supor a 2%, daqui a 20 anos isso custaria 6,4% do produto interno bruto. É bem capaz de que vocês gastam aqui com a escola dos filhos de vocês mais de 6,4% da renda do salário. Não é muito.
É pouco. Até porque já se gasta 5. Só se precisa de 1,4 a mais. Já se está gastando. E de onde viria isso? Aí que entra a importância da cidadania fiscal. Vamos ver de onde vem. Por exemplo, reduzir os incentivos fiscais à venda de automóveis, geladeiras. Isso daria 150 bilhões por ano. O BNDES deixar de colocar dinheiro nas mãos dos aiquibatistas desse país. Isso daria 99, 98 bilhões por ano. Reduzir os gastos com publicidade do governo federal. São 3,5 bilhões por ano. Usar o pré-sal, que vai dar um pouquinho de nada. Estão mentindo quando dizem que o pré-sal vai resolver as coisas. Esse pré-sal vai ser muito pouco dentro do que precisa. Você tem ideia, precisa de 450. Se tudo der certo no pré-sal, o petróleo existir, conseguir buscar lá 7 mil metros, arrancar de lá sem dar nenhum problema ecológico, se der para, levar para vender e conseguir o preço atual, que ele pode cair, isso daria por ano para royalty 35 bi. Veja bem, eu falei 450, 35. Desses 35, 25 vai para a saúde. Então aí já tem uns 5. E desses 30 que ficam, vai ter que dividir com as universidades. E as universidades têm muito mais força e no fim vai ficar muito pouquinho para a educação. Mas vamos supor que a gente colocasse dinheiro, é alguma coisa. Mas vamos supor que ninguém quisesse abrir mão disso. A gente pode criar outra vez a CPMF para a educação. Ou aumenta a dívida um pouquinho. A dívida já é tão grande que para você emitir títulos para financiar isso, era muito pouco. E com um detalhe, esse dinheiro volta todo. Que todo o dinheiro gasto em educação, ele dá um retorno. Eu fiz as contas um dia desse, só o aumento da produtividade que a gente vai tendo com a mão de obra mais eficiente, se a gente distribuísse esse aumento da produtividade que a educação gera, de volta para a educação, já financiava quase tudo. Agora aí a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, o salário mínimo é reajustado com base no aumento da produtividade. Os pais que ganham salário mínimo estão dispostos a reduzir o reajuste deles para melhorar a escola dos filhos? É bem capaz de não no Brasil. É bem capaz de não. As empresas, o ganho que ela tem com a produtividade, que fica no lucro, elas estão dispostas a abrir mão de uma parte disso que seja para trazer de volta para a educação, sob a forma de um imposto especial sobre a produtividade? Capaz de não. Por quê? Porque aí vem o maior de todos os problemas nossos, que é o problema que atrapalha a cidadania fiscal, que é o imediatismo e o individualismo que caracteriza nós brasileiros. Nós não temos o espírito público do conjunto. Nós achamos que o público é a soma dos indivíduos, não é o conjunto dos brasileiros. Nós não conseguimos pensar em função do conjunto. Daí a dificuldade de ser cidadão no Brasil. Eu não falo só dos corruptos na política, eu falo de quem fura fila, eu falo de quem dá um jeitinho, eu falo de quem não paga imposto, sonegando. A gente vai dando um jeitinho para resolver o nosso, sem o espírito público. E a educação, a gente só vai resolver se quiser o espírito, a educação do país. O seu filho você pode tentar resolver, mas não resolve fácil, porque a educação é uma coisa que você não recebe sozinho. Uma pessoa nunca fica educada sozinha, ela só fica educada realmente se ao seu redor as outras também forem educadas. Quer ver um exemplo? Imagine que uma pessoa fale um idioma que só ela fale. E que adianta? Só é bom você falar um idioma que muita gente fala. Só é bom você saber de literatura quando todo mundo também é capaz de conversar com você. A educação é a única coisa que ao distribuir você ganha. As outras coisas, quando se tira do bolso e dá para o outro, você perdeu.
Você tem um prato de feijão, se você dá metade, só fica com metade. Aí você sabe matemática, se você ensinar outro, você passa a saber mais do que sabia antes. Pelo diálogo, pelo estímulo que isso vem. Falta a nós esse espírito. E falta a nós a visão de médio e longo prazo. O que mais atrapalhará isso vai ser dizer, leva 20 anos para fazer. E dizer que faz de repente é demagogia. Não por falta de dinheiro. Porque as crianças crescem num certo ritmo. Elas não crescem mais depressa. E não adianta você querer fazer essa revolução com os adultos. Essa revolução é para as crianças. Então, nosso grande problema é o imediatismo e o individualismo. Dois inimigos da cidadania. A cidadania exige uma visão de longo prazo e exige uma visão coletiva. Mesmo assim, eu sou otimista. Eu sou otimista porque quando os problemas aparecem, a gente termina encontrando a saída. E o problema apareceu, ou está aparecendo. É o problema da falta de educação. Faz já uns 10 anos que eu coleciono todas as notícias que saem naquele dia, chama-se Manchetes Educacionistas. Está no meu site. Todo dia a gente põe ali as notícias que saíram naquele dia sobre educação. 10 anos atrás era um tiquinho assim. Agora é desse tamanho. Essa semana passada tinha um editorial no Globo, um editorial na Folha, no mesmo dia, sobre a crise educacional. Caiu a ficha de que a educação é importante. E quando a ficha cai, a gente encontra a saída. Eu não sei se essa que eu estou propondo é a melhor. Não sei se vamos ter outra. Eu acho possível até. Enquanto não tiver essa outra, eu vou me dedicar a defender essa ideia. E eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para defender a ideia de que ser cidadão no Brasil de hoje, como 30 anos atrás era lutar pela anistia, era lutar pela democracia, pela Constituinte, hoje ser cidadão é lutar para que o dinheiro público seja bem usado com a finalidade de fazer uma revolução, que, a meu ver, só será possível pela federalização da educação de base. Eu vim aqui tentar passar isso para vocês. Mas eu quero dizer que eu sinto tanto gosto em fazer isso, mesmo que eu não consiga passar nada para vocês, eu já fico muito satisfeito de ter vindo e por isso eu agradeço muito. Um grande abraço e muito obrigado a cada um. Então, na sequência, eu convido o professor e filósofo Manfredo Oliveira para fazer, então, um contraponto à palestra do senador Cristóvão Buarque. Convido o filósofo, é um negócio complicado, viu? Outro dia eu cheguei aqui em Fortaleza, tomei um táxi no aeroporto, e o taxista estava muito interessado em me dizer que ele já tinha tido uma outra profissão e se aposentou e então estava exercendo o cargo de taxista. Porém, estava muito feliz porque ele, não tendo estudado, foi capaz de formar todos os seus filhos. Com uma única exceção. Um filho ficou doido e resolveu estudar filosofia. Mas é sempre muito bom ouvir o Cristóvão, porque ele nos estimula fortemente o pensamento. Eu ouvi aqui várias vezes as pessoas dizendo que ele é o grande ícone da educação no Brasil. Sem dúvida alguma. Mas eu acho que se a gente examina mais devagar o que ele diz, o que está pressuposto, há uma outra coisa anterior à própria educação, que é a consciência firme, forte, de que o problema fundamental do Brasil se chama pobreza e desigualdade. É por isso que ele é um economista muito estranho. Os economistas colegas dele acham estranho, que esperam
Vocês sabem que a economia hoje virou uma ciência moderna que trabalha com os métodos das ciências modernas e está preocupada em dizer como as coisas acontecem na economia. E o Cristóvão recupera para o pensamento brasileiro uma coisa que para os primeiros economistas, que foram filósofos, é uma coisa fundamental. A economia não é só uma maneira eficiente de produzir. A economia é uma atividade humana que está em função da reprodução de um ser que é livre. Portanto, o seu problema fundamental não é propriamente de ordem da eficiência, mas é de ordem ética. E é isso que está por trás de tudo aquilo que Cristóvão diz. Além disso, ele recupera para a nossa consciência uma coisa muito importante na concepção do que seja ética. Porque quando ele fala de ética, ele não entende só ações individuais das pessoas, também é. Mas quando os gregos falavam de ética, eles entendiam algo muito mais vasto, que é o que ele recupera. A ética tem dois canais. Um é aquele que pensa nas ações dos sujeitos, dos indivíduos, e se pergunta como justificar aquilo que eu faço. Mas o mais importante é a ética entendida como uma reflexão sobre as instituições fundamentais que marcam a sociedade. Porque o ser humano, como ele disse muito bem, na nossa cabeça, a sociedade é uma soma de indivíduos. Nós não temos a visão do todo. Ora, essa visão é que era fundamental para os gregos. Isso significa dizer que os seres humanos não vivem como mônadas, como ilhas separadas. Eles vivem marcados por instituições. E essas instituições têm uma normatividade. E é isso que ele sempre de novo traz. Quando diz que o problema fundamental do Brasil é a pobreza. Pobreza, em primeiro lugar, entendido no sentido absoluto. As pessoas não dispõem dos meios necessários para sua reprodução, como ele usou a palavra muito bem, decente. A nossa situação é de indecência. Mas a ética é também essa normatividade em relação às instituições. E é por isso que ele aí começa a refletir sobre quais são aquelas instituições que são fundamentais para enfrentar a grande chaga histórica que ainda não desapareceu de nossa formação social, que é a pobreza. E, em segundo lugar, a apartação social. Várias vezes aqui ele repetiu o que ele diz em seus livros: nós somos como que dois países. Somos até capazes de pensar muito bem para resolver os problemas de um dos países, mas o outro, que é a grande maioria, fica de fora. Então aí é que entra o processo de educação como o motor fundamental de enfrentamento à pobreza, se é que eu entendo bem o que ele diz. Então, ele tocou aqui, se referindo à educação hoje, num problema absolutamente central. A educação pode ter sido um luxo em outras condições históricas. Hoje não é mais um luxo, é questão de vida e de morte. Por quê? Por causa da última grande revolução tecnológica que fez da ciência e da técnica os primeiros produtores, o elemento fundamental da produção. Sem formação científica e tecnológica hoje, nós estamos aí criando uma multidão de analfabetos e incapacitados para entrar no processo produtivo. Então, a educação hoje se transformou numa questão simplesmente central, decisiva. Ou nós nos educamos, ou nós não seremos o país moderno, justo que queremos ter. Ele se referiu aqui a elementos que ainda hoje dificultam enormemente as pessoas no Brasil a compreender isso, a importância fundamental disso. O primeiro é de razão histórico-cultural. Nós nascemos como o quintal da Europa, em
enquanto os países de língua espanhola já tinham escolas boas e universidades no século XVI, nós vamos ter no século XX a primeira universidade, mas é um negócio absurdo. E em segundo lugar, a nossa visão do mundo, no fundo, profundamente moderna, porque centrada no indivíduo, sem ter a visão do conjunto, a visão do público, daquilo que é o bom para todos. E aí, Cristóvão, eu queria só fazer uma pequena interrogação para poder iniciar o debate, que é o seguinte: você insistiu com toda razão no aspecto que eu chamaria de informativo da educação, ou seja, a capacitação das pessoas para que elas possam funcionar numa sociedade onde a ciência e a técnica constituem os elementos primeiros da produção. Mas, até por todo o conjunto do seu pensamento, onde a ética exerce o papel do horizonte de fundo, a partir de onde todas as questões são postas, se levanta aqui uma questão muito importante, que é o problema da educação como formação. Ou seja, esses impactos tecnológicos não têm só efeitos sobre as condições da produção, mas tem um efeito na própria visão das pessoas, né? Nós temos hoje, acentuadamente, uma visão de eficiência tecnológica e compreendemos os seres humanos a partir daqui, e a ética fica como algo atrofiado. Quer dizer, os grandes valores, as grandes normas, o homem como ser livre, como é que isso funciona, tudo isso passa para um segundo plano. Quando você insiste que o brasileiro tem muita dificuldade de ver o todo, e pensa muitas vezes o todo como uma espécie de composição de interesses individuais, há aqui um problema muito grande. Como romper com essa visão puramente individualista do ser humano? O ideal, muitas vezes difundido como o grande ideal humano na sociedade hoje, é se tornar como aquele primeiro país, né? Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que trabalhava com pessoas das favelas no morro, uma vez perguntou às pessoas como é que elas gostariam de ser. E um disse, como aquele pessoal lá de baixo. O pessoal lá de baixo era o pessoal do Leblon, né? Que é um bairro chique do Rio de Janeiro. Então, os valores, afinal de contas, como é que você vê, como é que você faria, quer dizer, além daquele aspecto que você desenvolveu aqui, da educação como sendo hoje o motor fundamental da cidadania, dado o próprio papel que ela cumpre na sociedade contemporânea, eu perguntaria como é que você vê o processo educativo na medida de formar cidadãos, de formar seres humanos que não pensam só em si mesmos, mas que são capazes de compreender que o ser humano só é ser humano quando é capaz de se relacionar com os outros de uma maneira simétrica, considerando todo e qualquer ser humano como portador de uma dignidade intocável, que tem que ser efetivada através do conjunto de instituições que constituem aquilo que nós chamamos de Estado. Ou seja, como abrir via educação para uma outra visão do mundo, para uma outra visão da vida e, sobretudo, no nosso contexto, abrir o ser humano para uma outra postura, não só frente ao outro ser humano, mas também frente à natureza. Nós hoje cada vez mais temos uma consciência muito forte que somos seres de natureza. A destruição da natureza significa a destruição do ser humano. Então nós vivemos numa sociedade que caminha, se as coisas não mudam, e não é só a sociedade brasileira, mas é o conjunto da nossa civilização técnico-científica, para um apocalipse ecológico e social. Eu primeiro quero agradecer as palavras do Pedro, tão simpática e carinhosa, mas eu quero agradecer mesmo a provocação que ele fez. Porque o discurso que eu fiz até aqui é de educacionista e não de educador. Agora eu vou fazer o de educador. A diferença é, o educador é aquele que se preocupa com a sala de aula e a formação que vai ser dada àqueles meninos que estão ali. O
O educacionista é o gestor, é o político que pensa em todas as salas de aulas do país. Então, o que eu falei até aqui foi como educacionista, como é que eu vejo o sistema. Agora eu vou falar como é que eu vejo a formação. A formação tem que passar numa criação mútua entre professor e aluno. E isso, Paulo, a gente deve muito a Paulo Freire, em que quebrou a ideia do aluno como receptor e do professor como transmissor, e passou a mostrar que o processo de educação ou de formação é dialético, tem que ser um fazendo o outro. Com que objetivo? Eu vou ler uma lista aqui de alguns objetivos. A gente tem que passar uma criança na parte de sua formação, e eu não vou botar em ordem de importância, uma capacidade de indignar-se com as coisas erradas que existem no mundo. Não há uma boa formação se a pessoa não tiver valores morais e capacidade de indignar-se com tudo aquilo que fere os valores morais, como, por exemplo, indignar-se diante da pobreza, indignar-se diante da desigualdade. E quando eu falo desigualdade, eu falo sobretudo a desigualdade indecente, que é a desigualdade em três coisas: educação, saúde e justiça. Porque a desigualdade na roupa, eu acho perfeitamente tolerável. A desigualdade do carro ou do ônibus é tolerável. O que não é tolerável é a desigualdade de poder estudar ou não poder estudar. O que é indecente é a desigualdade entre morrer ou sobreviver porque tem dinheiro, e o outro ser preso ou não ser preso depois de ter cometido um crime porque tem dinheiro para o advogado. Então você tem que se indignar com isso. Indignar com a pobreza do Brasil, é um país pobre intelectualmente, é um país pobre do ponto de vista da relação com a natureza, e é um país desigual. Indignar-se. O segundo é deslumbrar-se. Você tem que passar nessa relação mútua professor-aluno a capacidade de deslumbrar-se com as belezas do mundo, indignar-se com as injustiças e deslumbrar-se com as belezas, que é o sentimento, que é a arte, que é poder assistir àquela orquestra de jovens e ficar emocionado. Isso faz parte da formação. O terceiro é um ofício. Faz parte do processo de formação aprender um ofício para sobreviver e para ajudar a mudar o mundo. Porque você muda o mundo pela participação política, que a indignação traz, mas você muda também como médico, ou como pedreiro, ou como qualquer um dos ofícios que existem no mundo, sem os quais a vida de todo mundo seria pior. O quarto é o compromisso. Compromisso, por exemplo, com a liberdade. A formação tem que passar esse compromisso. Compromisso com a liberdade, de tal maneira que cada pessoa formada seja um vetor de liberdade. O outro é a solidariedade, e aqui eu coloco a natureza, como você colocou. São duas solidariedades, com as pessoas e com a natureza. Não é mais bem formado aquele que sente prazer em destruir árvores. Como era quando eu era menino, jovem, o sonho era sair da floresta, sair do mato. Exigia, portanto, derrubar árvores para fazer um país moderno. Eu sou de profissão, poucos sabem, sou formado em engenharia mecânica. O que é que faz um engenheiro mecânico até recentemente, e aliás a maior parte até hoje? Derrubar árvores da maneira mais rápida possível. É isso. A gente não passou ainda não tem nas escolas de engenharia curso de ecologia.